Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 18 de março de 2016. Bem, como Visão Plural tem como norma ser sempre contra o pensamento único, aqui vocês não vão ver a indução, a manipulação que a TV Globo faz por aí. Porque aqui nós só trazemos pessoas que têm o que dizer, não pessoas que repetem aquelas conversas que você já sabe. E aqui não tem grampo, viu? Mas só para vocês saberem, está todo mundo grampeado. Os ministros do Supremo Federal, todos os advogados, todos no Brasil estão grampeados pela República de Curitiba. Mas o nosso tema não é esse. O nosso tema é casamento. Casamento, esta coisa que une dois pombinhos que nem sempre estão em harmonia sobre o que vai acontecer no casamento. Convida a sogra, não convida a sogra, convida a ex-mulher, convida o namorado da antiga mãe, etc. Então, é muito complexo. É muito complexo. Tanto que a tecnologia, de vez em quando, nos surpreende. Então, para falar sobre isso, nós temos aqui duas jovens especializadas em casamento. Uma é a Karen Mancusi. É a outra. Esta aí, a Karen Mancusi. E a outra é a Juliana Rosenthal. Essas duas jovens fizeram um livro chamado Save the Day. Depois eu vou explicar por que talvez ele tenha esse nome e como é que elas conseguem aturar tanto casamenteiro no Brasil. E aí, quem fala primeiro? Quem inventou o livro? Na verdade, elas inventaram o livro. A Karen é uma das assessoras. São Tá. 4 das maiores assessoras de casamento daqui de São Paulo. A Karen Mancusi, a Tamara Barbosa, a Márcia Possic e a Marina Bandeira Klink. Tá. Conta um pouquinho como que começou. Começou num dos almoços que reúnem todo o pessoal do nosso mercado. Era uma degustação de um chefe novo para um buffet. E a gente juntou uma roda e começamos a contar caso. A gente começou a trocar informações, o que aconteceu no casamento do fim de semana, quais foram os percalços que a gente teve. Aí acabou esse almoço, foi todo mundo para casa. Aí eu passei a mão no telefone e liguei para Márcia, que é uma das autoras. Falei, Márcia, vamos colocar isso no papel? Ela falou, cara, que loucura. Eu falei, vamos. Ela falou, vamos. Eu falei, vamos chamar aquela rodinha que estava reunida hoje e ver quem tá afim de gastar tempo para poder registrar um pouco mais da nossa vida. Aí a gente chamou, eram 6, 2 não quiseram participar do projeto, ficaram 4, e aí a gente saiu Querem em se busca... matar agora? Porque eles estão sucesso, né? Sucesso, Obviamente. elas ficaram zangadíssimas. E aí a gente saiu à caça de uma escritora. No começo não tinha. Aí a gente fez várias entrevistas com escritores, jornalistas, e aí é claro que a gente escolheu a Ju, que é a melhor. Aí a Juliana Rosenthal apareceu. Apareceu. Quanto tempo você levou, Juliana, ouvindo essas mulheres para poder ano. elas contarem casos interessantes? Um ano. Um ano? Ao todo. A gente se reunia de início toda semana, eu acho. Toda quinta de manhã. Toda quinta, um período de manhã. Depois, quando a gente já tinha a história estabelecida, eu fiz uma escaleta, que é o esqueleto, né, do livro, falando que histórias que a gente ia contar, os personagens. E aí a gente começou a se reunir de 15 em 15. Você de 15 em 15 com a gente continuava toda quinta-feira, porque a gente fazia leitura do que ela mandava. E fofocavam muito, né? Que é o que mais importava. Porque É a daí primeira saíam experiência de muitas ghostwriter histórias. seu? Não, eu já tive outras 2 experiências de ghost. O que você escreveu? Na verdade, esse não foi Esse ghost. não é ghost, ela escreveu junto. Este eu assino o livro. Elas entram como ideia original e foram toda baseado nos fatos reais, né? Na verdade, Só assim, o a base. livro não tem absolutamente nada de realidade pura. É tudo ficção, tudo inventado. Mas ele é baseado nas 1000 histórias que elas me alimentaram. Qual foi a dificuldade que você teve, Karen, para escolher, para permitir que a ficção imitasse a vida? O que você teve dificuldade para esconder alguns fatos? Justamente escolher quais fatos a gente ia modificar para colocar no livro e quais não, porque as histórias são absurdas. A realidade é muito melhor que a ficção. A realidade Então, é muito lembra, mais louca que a Começa ficção. com uma realidade. Conta uma realidade de um casamento
daqueles que as pessoas não sabem. Aí entra todo mundo contente, aplaude, fica jogam para cima a noiva. A gente pode falar abobrinha nesse Tudo, canal? tudo que pode. Tem uma história que eu amo e a gente não colocou no livro porque as pessoas iam ter certeza que era mentira. E essa história é verdade. Fui fazer um casamento numa fazenda no interior e a gente pegou um móvel, uma cômoda da fazenda, para poder servir de altar para os noivos. Então a gente tirou de um dos quartos, colocamos a cômoda e a hora que o padre chegou, estava sol ainda, porque o casamento ia ser em fim de tarde, e ele queria guardar a Bíblia. No que ele abriu a gaveta para guardar a Bíblia, eu preciso explicar o que tinha na gaveta? Um vibrador. Tinha um vibrador na gaveta. Ah, E o padre deu de cara com aquele vibrador, o meu assistente pegou, enfiou embaixo da blusa e saiu correndo, e o padre fingiu que nada viu, colocou a Bíblia na gaveta, fechou e fez cara de paisagem. Agora, se você coloca isso no livro, as pessoas vão falar, é inventado, é inventado. Então, isso é uma história real. qual é a mania que as pessoas têm agora de fazer casamento em fazenda, em lugares de ar puro, por exemplo? Mania, tem Com noiva tendência. que tem esse sonho, então tem famílias que têm uma casa de campo e as famílias que não têm, você pode alugar fazendas lindas, hoje em dia, que estão à disposição. Então é tudo para você realizar o sonho dos noivos. Como é que uma noiva escolhe uma assessora capaz de levar avante um projeto de vida e de sonho? Elas vão muito por indicação. Elas vão a casamentos e os casamentos que elas gostam, elas perguntam para as amigas ou para as pessoas qual que elas acham mais adequado. Ou hoje em dia procuram muito em blog, em TV, em programas especializados, quem são as pessoas mais bacanas, mais famosas que fazem casamento. E entram em contato e vão fazer test drive, né? E é muito engraçado porque uma das coisas que aconteceu, e eu para escrever, eu fui em várias situações com elas. Então, eu fui numa primeira vez com uma noiva, eu fui numa degustação, eu fui numa mostra de arranjo, eu vivenciei um pouco o dia a dia delas, né? E uma coisa que acontece bastante é de uma noiva começar a se encontrar com uma assessora, não fechar com essa assessora e fechar com outra. E continuar se encontrando com essa assessora. Só que todo o mercado se conhece. Então todas no fim sabem quem fechou com Até quem. noiva tem falta de ética. Exatamente. Até noiva não sabe eu acho sabe que terminar a relação. Não sabem terminar a relação, mas algumas não têm noção que isso é falta de ética. É. Elas acham que elas têm o direito de fazer test drive com 10, 20 pessoas do mercado. Eu fui em uma noiva com a Marina, que inclusive no primeiro dia de marcar a reunião ela não foi. A gente estava na IPA, Elas marcam e não aparecem. E ela estava com a Marina, negociando com a Marina, quando a gente descobriu que ela já estava fechada com a Márcia. Existe um, Que é outra de nós. Que é outra de nós. existe um modelo de noiva? Tem Não alguns modelo, estereótipos, modelo de não. arquétipo de noiva. Tem, a gente tem algumas noivas que a gente brinca que são personagens, mas é uma tão diferente da outra. São A perua, todas... por exemplo. Tem algumas peruas, mais comum no meu escritório são as fofas, são as românticas, que elas falam, eu quero florzinhas, eu quero árvores, e elas chegam super fofinhas, querendo todo um conto de fadas no Bridezilla, casamento. né? E viram monstros, né? Viram bridezillas, a gente tem que ter paciência, elas estão no direito. Os noivos nunca interferem? Ou a sogra? A sogra, quando ela paga o casamento, ela interfere muito. Quando não é a sogra que paga, ela só é chata e tá tudo certo, os noivos resolvem tudo Como é no que casamento. você fica, tem uma blindagem para evitar que essas sogras pentelhudas resolvam? Não, a gente conversa com todo mundo e a gente tem que perguntar quem que eu obedeço. Porque às vezes a noiva liga, passa uma instrução, o noivo liga, passa outra, a sogra liga, passa outra. Aí eu ligo para os três, eu falo, por favor, vocês conversem e me digam o que ficou resolvido. Porque senão a gente não consegue trabalhar. Mas são casos... Como é que, só para fazer a ponte com a Juliana, a Juliana antes fazia o que? Só jornalismo? Não, eu não sou jornalista, eu sou roteirista. Eu escrevo para cinema, para teatro, para televisão e literatura. Eu sou formada em propaganda e marketing, fiz pós em roteiro e dramaturgia na UCLA, em Los Angeles.
e fiz mestrado em literatura aqui na USP. E você se dedica mais à televisão e No cinema? momento, eu estou me dedicando bastante a cinema. Eu estou escrevendo 3 longas, mas quem? eu venho do teatro. Pra quem? Um para uma produtora chamada Bossa Nova Filmes, Sei qual é. escrevendo longa que vai ser o próximo, vai ser o primeiro longa da Turma da Mônica Jovem. Estou escrevendo um outro longa de comédia para uma produtora chamada Tortuga, que se chama Terapia de Casal, que é uma comédia que é baseada numa peça de teatro minha. E daqui a pouco eu vou começar a escrever um outro que ainda não posso. Tá lá. Como é que vocês escolheram a Juliana? Eu já conheci a Juliana de muito tempo, foi eu que apresentei ela para a turma, porque eu sabia de todas as qualificações que ela tinha, eu sabia de todos os cursos que ela tinha feito, e eu achava que não deveria ser um jornalista a contar essa história, porque a gente queria um romance. A gente chegou à conclusão que a gente queria um romance e não um relato. E o jornalista ele ia simplesmente reproduzir as histórias que a gente contasse. E ela transformou essas histórias numa coisa muito mais interessante, que é uma história só, linear, de ficção. Que é mais gostoso de ler, né? Como é que você escolheu o personagem? Qual é o nome do personagem? Beatriz personagem? Beatriz Barreto. É a assessora. A Beatriz Barreto é assessora? É a assessora de casamento. É E ela é a ela que personagem conduz a ação. Ela é a personagem principal. O livro retrata 1 ano na vida dessa assessora. Então, 1 ano é mais ou menos o tempo que leva um grande casamento para ser realizado. Desde o começo até a Desde a contratação da cerimônia. assessora até a realização do casamento. Então, o livro conta a história da Beatriz, do marido dela, o filho dela, e como ela faz para dar conta, enfim, no conflito e a vida de toda mulher moderna que trabalha e tem que fazer ginástica, tem que estar bonita, tem que ir no cabeleireiro, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar do marido, do filho. Conta toda essa... Mas com a ironia e o adendo de que ela trabalha justamente com o casamento. Com o casamento. Então ela além de trabalhar com casamento, ela está cuidando do próprio casamento. Do próprio casamento. Exatamente. O marido dela é um dentista que trabalha num horário convencional e começa a reclamar que ela, todo final de semana ela não tá, porque ela trabalha. Ela trabalha sexta e sábado à O noite. assessor trabalha todas. quando todo mundo dorme, né? É como ator. E ele quer ter mais um filho e começa a pressioná-la, a empresa dela não vai muito bem, até que ela decide fechar a empresa para dar um pouco mais de atenção à família. Eu costumo dizer que trabalham todos os dias médico, enfermeiro, frentista, corretor de imóveis, jornalista, garota de programa, agora também cerimonialista. Exatamente. Cerimonialista, não é que o horário é o contrário, a gente trabalha as duas Também, jornadas, né? porque durante o dia tem todo o trabalho burocrático. Sim. E aí à noite você tem que realizar as festas. Sim. Não tem o que fazer, então você trabalha nas duas pontas. Isso Quanto tempo você enriquece está uma nesse camarinha. setor? Desde 2003. Eu E já como é que era a mexo sua de vida conta. antes? Você fazia o quê? Então, eu trabalhava com publicidade, aí eu me casei muito cedo, aí eu tive filhos, parei por 3 anos para cuidar das bebês. Eu tive uma filha e outra com a diferença de 1 ano e meio entre as duas. E aí, quando a minha mais nova fez 1 ano, eu já comecei a trabalhar com eventos. E já voltei para o mercado, saindo da publicidade, indo para a organização de eventos, espaço de eventos e depois decoração. Quer dizer, você trabalha como cerimonialista, mas no fundo você também cuida de eventos O cerimonialista, ele organiza o evento inteiro. inteiros. É que assim, em São Paulo a gente chama de assessoria, no resto do Brasil a assessora de eventos chama-se cerimonialista, é a mesma coisa. Ah, tá. É só cada estado tem um jeito diferente de dar nome para a mesma função. Você tem com a clientela mais do interior de São Paulo ou da capital? Eu da capital, as outras meninas misturam um pouco, elas têm bastante gente do interior. Qual a diferença da tua concepção, desde que você começou, entre os noivos de antigamente e os noivos de hoje? Os noivos de antigamente faziam as festas junto com os pais. Os pais ofereciam a festa E e os pagavam? pais pagavam e palpitavam muito mais. O noivo, então, era uma criatura inexistente, ele só aparecia no dia do casamento. E a noivinha ia junto com a mãe da noiva quem escolhia tudo. Isso está mudando, os noivos estão casando um pouco mais velhos, as meninas casavam nos seus early 20s, né, 20 e poucos, e agora estão casando nos early 30s. E agora os noivos é que resolvem tudo, os noivos resolvem o pagamento, as finanças, participam, o noivo participa de tudo, da escolha da flor, da forminha do doce,
E eles estão muito mais ativos e muito mais antenados com tudo que tem disponível nesse mercado, que Com cresceu. essa crise que ataca todo mundo, houve alguma modificação no procedimento deles para com a cerimônia? No procedimento, não. Eles continuam adorando essa fase da vida. O que mudou é o número de convidados. Era mais comum você ver casamentos para 400, 500, 600 pessoas. Hoje eles estão girando entre 150 e 300 convidados. Eles só diminuíram, mas a atenção toda continua igual. Juliana, fala uma coisa. Esse livro você levou 1 ano para fazer. Sim. Um livro que, na verdade, a tua experiência de roteirista foi fundamental para que ele tivesse um arcabouço, uma arquitetura que fosse palatável, né? Que fosse, deu para entender os conflitos entre a atividade da mãe, da profissional, o relacionamento com os noivos e noivas, etc. e tal. Você acha que o teu livro, o livro de vocês, é um livro que serve de, vamos chamar, já que você deu um espírito de romance, mas um romance engraçado, Sim. né? Ele pode gerar uma série? Pode virar uma série, pode virar um filme, com certeza. Com certeza. Com certeza. Não, você quando pensou, você... Não, quando eu pensei em livro mesmo, mas como atender uma demanda delas, né? Que era o romance. Mas, talvez e elas também, isso elas me pediram, né? Elas queriam um livro com bastante diálogo. Eu lembro disso, elas falaram, a gente não quer descrição, assim, umas coisas longas, a gente quer diálogo, a gente gosta de diálogo. Um livro rápido. Então, é um livro muito rápido mesmo, as pessoas leem, não param de ler, leem rápido e se A divertem. editora, vocês mesmos que editaram? Foi a editora Book, A Book, que é um braço da LPM, da LPM, lá no Porto no sul, Alegre. em Porto Alegre. Exatamente. É excelente. Excelente. A gente foi participar da Feira do Livro de Porto Alegre, que foi muito Vocês foram? bacana. Foi divertidíssimo. Foi muito Não, legal. e tem aquela outra de Passo Fundo, acho que é Passo Fundo, que é maravilhosa. Lá no Rio Grande do Sul tem feiras regionais Eles de dão muito efeito, vende-se muito bem e o público é muito antenado. Como tem no Nordeste também. Essa é uma questão interessante de leitura no Brasil. Agora, o que diferencia? Você falou no início que vocês são várias. O que diferencia o trabalho de uma organizadora de outra? Perfil pessoal. Dependendo do perfil da dona do escritório, é um tipo de noiva que ela vai atrair. Então, tem uma de nós que ela tem um volume, que é a Márcia, ela tem um volume muito grande de noivas, então ela tem um método de trabalhar diferente. A gente brinca que no escritório dela a montanha vai a Maomé. Porque se ela gastar todo o tempo dela indo a diversos fornecedores, ela não consegue atender o volume de noivas que ela tem. Então, tudo é resolvido dentro do escritório. Eu já tenho um perfil que eu passeio com o cliente. Eu vou nos diferentes lugares para que o cliente sinta que fornecedores que ele está contratando para poder compor o casamento. Aí tem a Tamara, por exemplo, ela é super dinâmica, ela é objetiva e ela ajuda a As noiva. personalidades delas são bem diferentes. Isso foi uma coisa muito interessante para escrever o livro. As reuniões eram muito ricas, porque além de elas terem personalidades muito diferentes, elas têm vivências muito diferentes. Elas vêm de backgrounds diferentes, têm perfis de escritórios e de clientes, então era muita história, assim, ficou muita história fora do livro até, de tanto, sabe, era muita... No teu escritório, quantas pessoas estão por trás da sua figura? Eu parei de fazer assessoria. Na época que eu fazia assessoria, éramos 6. Hoje, que é a decoração, somos 3. E a gente terceiriza todos os serviços. Um casamento, quantos fornecedores em média um casamento tem? Olha, é horrível quando a resposta é depende, né? Mas acho que vai de 15 a 30 fornecedores diferentes. E bem, não é só escolher o fornecedor e ver o que é adequado ao casamento, é também a questão financeira, do pagamento desse negociar grupo. Tá. Como é que você trabalha? Os noivos fazem o negócio com você ou com cada um, ou você faz o pacote e você acerta com cada um dos fornecedores? Em assessoria, normalmente você indica 1, 2 ou 3 fornecedores em cada categoria, apresenta aos noivos
normalmente fornecedores de preços e qualidades diferentes. Os noivos escolhem o que é mais adequado a eles, é o que eles gostam, ao estilo e ao preço. E aí você continua a negociação com um fornecedor só. Então você apresenta 3, 4 doceiras. Aí ou eles escolhem um pouco de doce de cada uma, ou eles vão escolher uma doceira só. Aí você apresenta 2 pessoas de bolo, você apresenta 3 decoradores. E aí você visita todos eles. O assessor é um grande produtor, né? Ele É um produtor. Exatamente. Ele reúne todos os profissionais e faz o espetáculo acontecer. Né? Produtor com psicólogo, né? Exatamente. Psicólogo. Não, junto psicólogo e produtor. Olha, Porque quase. não vai conseguir mostrar. Eu acho que eu vou fazer, são 16 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Eu vou fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos mostrar uma foto de todas as pessoas que trabalham nesse mercado e também uma página dupla do livro Save the Day. Voltamos já com Visão Plural. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E
e quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Bem, Visão Plural de hoje está falando, eu chamaria de cultura urbana, porque o tema hoje é casamentos e o making of do casamento, com pessoas que são capazes de entender como funciona esse mercado. É um mercado complexo, que tem as suas especialistas, que vocês vão conhecer daqui a pouco, e também tem um romance que elas pediram, com a colaboração de todas elas. A Juliana Rosenthal, a roteirista que está aqui à minha esquerda, foi capaz de escrever com os subsídios da Karen Mancusi e de mais uma série de cerimonialistas que são pessoas que tratam de casamento como todo mundo merece. Bem, vamos mostrar a foto e elas identificam quem é quem no mercado de cerimônia de casamento em São Paulo. Vamos lá. Quem é quem? Eu de blusa comprida, a Karen ali em cima, ao lado dela a Tamara Barbosa, Que tá no ao centro. lado dela a Marina Bandeira Klink e sentada de pernas cruzadas a Márcia Bossic. Quem tem mais tempo de estrada aí? A Marina. A Marina. É, A que está lá em cima. a que tá lá em cima. Ela é a desbravadora, pioneira. Ela começou numa época que não era moda. Numa época que existiam 2, 3 no Brasil, assim. Ela foi uma das primeiras. Agora, vamos falar um pouquinho do livro. O livro tem personagem central, que é a figura da cerimonialista, Sim. que é a Juliana, né? Beatriz Barreto. Beatriz Barreto. Esse nome é muito bom. Bom. Bebê. Chama Bebê Assessoria de Festas. O nome do escritório dela É? no livro é BP Assessoria. Bom. Bem, e quais são os personagens coadjuvantes na O cadeia? livro, ele se inicia, então, como eu falei, com a Beatriz nessa crise no casamento dela, o marido querendo mais um filho, né? Ela tá indo mal no trabalho, ela fecha todo mês no vermelho, ela tem poucas festas, e festas que não tem nada a ver com ela. E ela decide, então, fechar a empresa e ter mais um filho, parar de trabalhar por um pouco e dar atenção para o marido, para o filhinho que ela tem pequeno. Quando surge a Daiane Lima, que é uma socialite, não, uma socialite de 20 e pouquinhos anos, filha do famoso Júlio Lima, que é dono da Day Lima Chocolates, que é uma grande empresa de império de chocolate. E ela tem um orçamento ilimitado para fazer seu casamento com o Tavinho Aguiar. E ela contrata a Bia para fazer a festa dela. E a Bia se vê com a grande chance da vida dela de fazer um casamento com dinheiro, com muita divulgação, que pode colocar a carreira dela em outro patamar. E aí todos os planos da família vão por água abaixo. E o livro conta ela, além das outras noivas que ela atende, mas ela fazendo o casamento da Daiane do zero e tendo que lidar com todos os personagens, a mãe da Daiane, o pai, os pais do Tavinho, a ex-namorada do Tavinho, os fornecedores todos, e ter que balançar com as os outras noivas pratinhos também, né? com as outras noivas e com o marido e o filho e com a família, que E o ela marido- prometeu dar mais atenção. E o marido fazia o quê? É dentista. Dentista. Por que você escolheu um dentista como personagem? Porque eu acho que é uma profissão standard, assim, é uma profissão Estável. segura, estável, com horários fixos, sem grandes Consultório familiar. sobressaltos. É um liberal quase bancário, É, porque tem horário. Quase. é uma profissão extremamente respeitada, e importante e louvável, mas que não tem risco para ele. Se vocês pensassem no filme com esses personagens, quem seria o bom, a boa, a cerimonialista? Atriz? A bebê. Há algumas. Várias. A gente Algumas brinca com as boas. internacionais também, né? Algumas boas. Vocês sonham, eu acho muito bom sonhar.
Quem seria uma boa atriz para fazer esse papel? Giovanna Antonelli seria uma boa, Beatriz. Das internacionais, eu sou apaixonada pela Anne Hathaway, eu acho que ela faria super Anne bem a Beatriz Hathaway, Barreto. uma ótima Beatriz Barreto. Quem mais? Juliana Paz, Débora Seco, talvez um pouco jovem. Juliana, não, mas dá, super. Cléo Pires, talvez um pouco jovem, mas... Daí... Vou mostrar a capa, o interior do livro, página dupla do livro, por favor, olha aí. Save the Day. Como é que... muito bem diagramado, muito bem trabalhado. Quantas páginas tem esse livro? 300 e pouquinho? Eu acho que sim, não 300 lembro exatamente. Mas lê muito rápido, viu, gente? Mas é muito diálogo. Não quer assustar, né? Não, é muito diálogo. Muito diálogo. É super gostoso de ver. E São as capítulos fotos, tem curtos. muita foto? Não, tem nenhuma foto. Nenhuma foto, é só Não, essa foto? Só essa foto. Só. Tem as aberturas de capítulos que a gente fez como se fosse caligrafia de convite. O charminho do livro. Mas os títulos... Até né, os para cada capítulos. noiva poder se imaginar um pouco no livro. Se a gente coloca a foto, você quebra um pouco a imaginação do leitor. Então a gente optou por deixar. E são capítulos curtos, é bem ágil, assim, é uma leitura bem... São pequenos contos, na verdade. Não, é um Não, romance, é uma mas história os capítulos são mais curtos, tem bastante diálogo, tem bastante interação de hipertexto, né? Então, e-mails, mensagens de texto, WhatsApps, como a nossa vida, a gente imagina, alguém consegue trabalhar sem WhatsApp, sem e-mail, sem hoje em dia ninguém. Ainda mais ela, que tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, todos esses elementos da vida da Beatriz estão explicitados no texto. Assim. Ô, Karen, quando hoje em dia os casamentos continuam sendo marcados no fim de semana ou muito se marca durante a semana? A maioria deles, em São Paulo principalmente, é aos sábados, por causa do trânsito. Às sextas-feiras, alguns, mas é um pouco mais difícil, são casamentos que são marcados mais tarde. Mas sábado é o grande dia. Então... A gente tem até uma noiva que, um casal de noivos que a Beatriz cuida, que eles não têm muito dinheiro, então eles marcam um dia antes do feriado. Quando o feriado é numa quarta-feira. Mais barato, né? Porque feriado pouca de gente vai gostar. É um feriado, acho que é quinta e o casamento é na quarta. O casamento é na quarta. O fato da noiva casar sem muitos recursos empobrece o teu trabalho, não? Não, é só uma questão de escolher direito que ingredientes você vai colocar no teu casamento. Nada empobrece o trabalho. Uma boa assessora, ela consegue dar conta de qualquer casamento, seja lá qual for o tamanho. É que quanto maior a verba, mais opções você tem. Então, se você tá com, por exemplo, a verba do docinho é menor, você tem 2 ou 3 lugares que você pode ir. Um bom casamento hoje custa quanto? Depende da noiva. A gente pode brincar um excelente casamento a partir de R$1.000 por pessoa, o casamento completo inteiro. 1.000 por pessoa? Nível A, classe A, um bom casamento. A partir de... Agora tem gente que não tem bom gosto para casamento, ou faz casamento, eu chamaria, não cafona, mas um casamento que é ruim para os noivos, é ruim para a família, é ruim para os convidados. É um casamento assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ainda cada mãe de um padre meio ruim, como aquele que tinha na Igreja do Brasil, que melhorou. Aquele antigo. O antigo era lamentável. Depende, a gente adorava ele. Ele continua lá. Continua lá encostado, né? Ele encostado ele agora. tá velhinho, mas ele era um fofo. A gente teve essa discussão, a semana passada a gente participou da Casar de Belo Horizonte e fizeram essa pergunta. O que vocês fazem para o casamento não ficar cafona? E uma das grandes discussões do livro é isso, o que é cafona? Então, às vezes, a gente fica muito preso a regras e a gente deixa de entrar em contato com a noiva. Então, uma boa assessora, ela pega um desejo da noiva, que aparentemente pode ser cafona, e ela transforma numa coisa interessante que tem a ver naquele contexto. Um casamento simples pode ser um bom casamento? Sempre. Sempre. Tem casamentos simples que são lindíssimos, cheios de sentimentos, cheios de história. Depende muito das pessoas, né? Se uma noiva é cafona, o casamento dela vai ser cafona e ela vai ser muito feliz por isso. Vai.
Então, o casamento, acho que ele traduz muito a personalidade dos... Um bom casamento, um casamento legal, é o que traduz a personalidade dos noivos. E o estilo deles a aparece. classe O média livro- ascensão pede trabalho de vocês? Ou só a classe A? Não, pede. A gente recebe clientes de todos os tipos que você pode imaginar. O livro começa, por exemplo, com uma festa de 15 anos pra lá de cafona. Super cafona. Então, assim, a gente Na até... qual a adolescente tá felicíssima. A adolescente está radiante. E a assessora tá desesperada. A assessora desesperada porque ela olha aquilo e ela fala: desculpa, universo, por estar fazendo uma coisa tão brega. E é nessa festa que a Daiane olha aquela festa cafona e ela fala: quem fez essa festa? Porque eu quero fazer o meu casamento com esta pessoa. Então, é muito discutível isso. Onde está a linha do cafona ou não. Quais são as igrejas, além da Nossa Senhora do Brasil e da São José, que as pessoas preferem? Tem entrar numa fila, né? Para poder Todas achar. as igrejas de São Paulo estão com suas agendas entupidas porque todo mundo quer casar aos sábados. Mas o que está saindo bastante agora são os casamentos ecumênicos fora das igrejas. Então as pessoas estão fazendo o casamento no mesmo local da festa, chamam celebrante, ou ecumênico ou não, enfim, tem muita gente que faz a cerimônia católica e aí você tem que casar primeiro na igreja e aquilo que parece um casamento é na verdade uma bênção, quando é no espaço. Mas cada vez mais as pessoas estão fazendo as cerimônias no espaço para os convidados não terem que se deslocar do ponto A para o ponto B no meio da noite. Então É uma isso tendência. cada vez cresce mais. Fazer a cerimônia no local da festa. E você acha que essas pessoas, a família, aquela preocupação dos noivos, sempre a família, as famílias reagem bem a uma cerimônia não tão ostentatória, vamos chamar assim? Algumas famílias sim, e algumas famílias surtam da briga e aí acaba que cai no seu templo, né, ou igreja ou sinagoga e depois as pessoas se dirigem para a festa. Você fez casamentos entre mesmo sexo? Eu não. Fico desesperada, nunca aparecer no meu escritório, tô louca para fazer, se alguém quiser, tô à disposição. Qual é a dificuldade que deve ter para fazer um casamento desse tipo? A mesma. As mesmas. As mesmas. As meninas já fizeram, as outras assessoras, e elas falam que é uma delícia, que é divertidíssimo, adoram. E são até casais mais fáceis, pelo que elas comentam. Provavelmente são mais parecidos, né? É, No são mesmo mais planeta, fáceis. então os gostos provavelmente são mais parecidos. Não, deve ser muito interessante. É. Agora, já aconteceu de você ter que fazer um casamento que era uma pessoa judia, na sinagoga, e a outra católica. Como é que você fez para harmonizar? Judeu com budista, eu já fiz. E foi só uma cerimônia civil, com uma entrada bonita, com uma música emocionante, e aí era só o juízo de paz. Casa, põe a aliança e sai. Não teve nenhuma bênção religiosa nesse casamento especificamente. Mas cada um encontra a sua solução. Conversando com os noivos... E as músicas? Como é que estão as músicas? As mesmas. As mesmas desde quando? Desde quando? Todas. Não, New as York, músicas New York. da cerimônia... No New York tem gente que está fugindo um pouco ou colocando no finalzão da festa e não mais no começo. Mas as músicas de cerimônia, 90% dos casamentos são idênticos e a gente não tem muito como tirar isso das noivas, faz parte. Mas tem os músicos, que cada igreja tem os músicos que lidam mais com aquela igreja do que com outra igreja. Tem uma lista de corais autorizados. E são, na verdade, as boas igrejas, são 4 ou 5 corais que dominam e você pode escolher qualquer um deles. E os custos são os mesmos? Não, são diferentes. Dependendo do tamanho do coral que você pede, da experiência que os músicos e o coral têm. Tem preços bem variados. Você tem preferência por algum coral? Olha, tem 2 que eu gosto, mas é muito chato a gente preferir um fornecedor ao outro, né? Eu vou me complicar aqui. Não, acontece. O teu gosto, para algum tipo de casamento você tem tal preferência, e para outro tipo você tem outro tipo de preferência. Eu, pessoalmente, para as igrejas que permitem, eu sei que os corais vão querer me matar, eu prefiro a música de DJ, porque eu acho que a Filarmônica de Berlim toca mais legal do que a daqui, mas a maioria das igrejas... O seu casamento quem fez?
Meu casamento, eu vou fazer 20 anos de casada. Foi o Coral Bacarelli que fez. E na época eu fui uma das únicas noivas do ano que não casou com a marcha nupcial. Eu achava aquilo cafona. Hoje em dia eu acho massa. Mas eu me casei com 20 anos e eu falei, eu não vou casar com a música igual a de todo mundo. Então eu me casei com uma música chamada Tedeu, de Haydn. Que lindo. E você? Com a marcha nupcial. Marcha nupcial? Marcha nupcial. Quantos vocês têm filhos, duas? Temos. Tem quantos? 2. Idade? 5,5 e 1,5. Casal? Não, 2 meninos. E você? Tenho 2 meninas, uma de 15 e uma de 17. E fez festa de 15 anos? Fiz uma mega festa de 15 anos, a gente brinca que é o casamento sem noivo, né? Com tudo que a gente tinha direito, e a gente morre de rir de olhar tudo aquilo, porque tudo que às vezes a gente acha engraçado das noivas quererem e das famílias quererem, quando chegou a minha vez e da minha filha, a gente quis tudo igual. Então, dá uma coisa, né, nas pessoas. Dá uma coisa, você liga uma assim, chave e você enlouquece. Então eu falava, você quer forminha de papel ou de tecido? Eu falava, claro que é de tecido. Como que eu vou fazer uma forminha de papel? Então a gente fica meio maluco em época que tá fazendo festa. E agora eu tô programando já pra agosto a festa da minha segunda filha. Nessa eu vou. Ela já fez 15, mas ela fez nas férias, então... Na anterior eu Não fiquei dá, de 8 não. meses e meio de grávida do meu Você último chamou filho. roliça, não conseguiu se A dirigir festa foi até na a festa. sexta, meu filho nasceu na segunda. Aí não dá. Aí não deu. Quando você pensa nos casamentos, você falou que tem um planejamento de dia, você tem que estar planejando com fornecedor, escolhendo, etc. E tal. Uhum. Então isso dá um trabalho violento. Qual é desses itens que é mais trabalhoso? A gente conversou isso muito, né, com as meninas. Eu acho mais trabalhoso a lista e os convites. Aí tem outras que falam, pelo amor de Deus, o que me dá mais trabalho são os vídeos e aquelas retrospectivas. Você pega a foto dos noivos e monta, e tem que passar no telão, e tem que testar, escolher a música. Aquilo nunca tive problema, mas a lista de convidado, os WhatsApps na madrugada falando, por favor, tira a tia Cotinha e muda o nome do tio Valdemar para tio Valdecir, porque eu errei. E é isso o ano inteiro, os clientes mexendo na lista de convidado. Então isso me enlouquecia. E a lista de presentes continua sendo as mesmas lojas? As mesmas lojas, hoje em dia tem muita gente que faz online, tem vários sites legais. A Fast Shop é muito famosa porque você compra um micro-ondas para dar para os noivos, mas aquilo entra para os noivos como um crédito, entra como um valor. E aí os noivos resolvem se eles ou mesmo querem aquele micro-ondas ou não. Então isso está muito... Agora está muito na moda esses na moda. sites que você cria presentes e a pessoa te deposita o valor do presente e depois você faz, então, um passeio de gôndola em Veneza, cinema em Paris, você Cota cria da lua coisas de e mel, coloca os os valores noivos- e as pessoas te dão. Lua de mel como se também entra fosse- no teu planejamento? Em alguns casos sim, na maioria não. A gente prefere indicar agências especializadas em lua de mel. Qual é a tendência atual de lua de mel? São mais curtas que antigamente, são viagens de 10 a 20 dias no máximo, porque às vezes os noivos eles trabalham, vamos lembrar, né? Eles têm que voltar para o trabalho, eles conseguem juntar as férias e mais uma licença. Tem medo de perder o emprego? Exatamente. Acho que 15 dias é a média. Os locais são os mesmos, depende da verba dos clientes. Surgiu Dubai nos últimos anos, né? Que virou um destino interessante. Mas muito Caribe, Muito Tahiti, muita Bangalô. praia, muito Tahiti, Bangalô continua. Essa história de eu e meu marido no meio do nada, sozinha, é isso que eu quero. E ela sempre te escolhe? Não, a viagem, o noivo participa muitíssimo. O noivo gosta muito de participar de escolha de músicas, bandas e essas coisas eletrônicas, lua de mel e bebida. O noivo sempre escolhe. Reunião de bar, então, o noivo é o primeiro a chegar, ele não atrasa. E a festa que antecede o casamento, vocês cuidam também? As despedidas de Solteiro, solteiro, normalmente os chás das meninas, as despedidas de solteiro dos noivos, eles não contam nada pra gente. Nem convidam, que é pior, né? Não, a gente nem fica sabendo que teve, porque as noivas surtam, né? Mas e aquela que você falou há pouco na questão dos vídeos, etc. e tal.
Isso tem inovações nessa área ou é tradicional? Tem sempre inovação, e aí tem gente que inclui animação, aí tem gente que edita esses vídeos de outra maneira, tem gente que interage com o vídeo, E o transporte? Continua limusine, não? Tem muita gente que ainda prefere carro antigo, algumas com limusine, porque ainda tem aquele sonho. Mas o que eu tenho feito ultimamente é as noivas chegando no carro da família. Você dá um polimento no carro e você chega no seu. Mas em conta. Tudo depende. Eu já fiz noiva chegando de carruagem, charrete, de tudo que você pode. Charrete também? Já fiz. E aí? O que Super deu? legal! Eles pegaram a charrete da fazenda, pintaram, amarraram as flores, fizeram aquela coisa romântica, tinha a ver com o clima da festa, ficou máximo. A noiva ficou super feliz. Você já fez casamento em Fernando de Noronha, não? Não, eu nunca fiz. As meninas fizeram. As meninas fizeram. A Tamara fez, a Marina Tamara também. Você já fez aonde, fora de São Paulo? Fora de São Paulo eu já fiz, olha, eu falo sempre de uma cliente querida minha em São João da Boa Vista, adoro São João da Boa Vista, eu já fiz 2 casamentos lá. Um no salão perto da igreja e o outro no clube da cidade. Foram, assim, no meu 2º ano de trabalho, são clientes queridíssimas que a gente mantém contato até hoje. Quer dizer, o cliente satisfeito, o boca a boca faz com que contratem vocês depois. Faz, com certeza. Bem, então, para quem quiser contratar você, diz que são 15 horas e 50 minutos, o programa está quase chegando ao fim. Então diz como é que ele vai achar você na internet e por telefone. www.karinmancusi.com.br. Karen com K e com I, né? Isso é K difícil. com I-N. N, Mancusi com S-I no final, .com.br. Pode dar telefone? Pode. 3811, 11 3811 9583. Repete devagar. 3811 9583. E, Juliana, quem quiser contratar os seus serviços de roteirista, Pode entrar no Pode meu entrar. site, pode ver Como é os que meus é? outros trabalhos, também estão lá. como é que é? Usinadeconteúdo.tv.br. Usina de conteúdo. Tudo junto, .tv.br. .br. Isso. Bem, quem quiser comprar o Save the Day, Livraria Cultura, a gente tem exclusividade com eles. Tanto formato digital, pode ter para e-book, para Kindle, para Sim, iPad, Kindle, que é o deles. a gente tem o formato digital e tem O livro físico. na Livraria Cultura no site. a média de preço do livro qual é? 38 reais. 38 reais. Digital É um um pouco bom menos. preço. Digital um pouco É um bom menos. preço. Bem Bem. divertido, vão gostar, vão Bem. se divertir. E conhecer um pouco desse universo tão Claro. rico e Então, interessante. enquanto você espera que o filme saia da cachola dessas moças, você fica com o programa HQ e Companhia, que é um programa pop que cuida de seriados, cinema, séries de TV e também quadrinhos. O casamento vai ficar por aqui. Visão Plural volta na próxima sexta-feira, às 16 horas. Muito obrigado.